Queridos irmãos, diante desse evangelho de hoje, o Senhor responde à pergunta de São Pedro, se de fato é 7 vezes que nós devemos perdoar. No evangelho de São Lucas, se eu não estou equivocado, Jesus fala sobre a questão de perdoar 7 vezes. Ou seja, de perdoar de forma perfeita, né? Buscar o máximo possível um perdão completo, total. O 7 quer dizer essa totalidade, a completude, a perfeição, essa inteireza. Não é algo parcial pela metade, mas completo. E Pedro fica assustado, porque 7 vezes? É isso mesmo que eu ouvi? Estou entendendo correto? Perdoar 7 vezes? E Jesus surpreende Pedro dizendo, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, você está achando que é muito, né? Perdoar 7 vezes? Você tem que perdoar não somente 7 de forma perfeita, mas 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre e perdoar a todos que te pedirem perdão. E perdoar também a quem não te pedir. O 70 na Bíblia também indica, na época, todas as nações conhecidas. É indicado pelo número 70 ou 72, né? Então é como se Jesus dissesse para nós, né? Perdoe de forma plena, completa. E não escolha quem perdoar, escolha a todos. A perdoar a todos. E aqui é interessante, Jesus conta uma parábola para mostrar o porquê desse perdoar sempre e perdoar a todos. Ele vai explicar, através de uma parábola, um homem que tinha uma dívida enorme com o rei. E o rei mandou vender a esposa, os filhos, porque fazia parte da cultura ali do Oriente Médio. Se alguém tivesse uma dívida, né, e não conseguisse honrá-la, aquela pessoa se tornaria ou prisioneira ou escrava, e os seus também. Jesus aplica isso na parábola daquele rei. E aquele homem começa a clamar misericórdia. E aquele rei, cheio de compaixão, o perdoa. Não diminui a dívida. Perdoa a dívida. Mas saindo dali, aquele homem que tinha uma dívida impagável, porque ele teria que trabalhar mais pelas contas, né? Ele teria que trabalhar mais de 200 anos, de forma contínua, todos os dias, mais de 200 anos, para poder pagar aquela dívida. Imagina aí. Era uma dívida impossível, né, de pagar. Impossível. Ele não ia ter a cidade toda, nem ia ter saúde toda, e nem o próprio rei estaria vivo para receber, né? É algo até cômico, se não fosse trágico. Só que essa dívida impagável, praticamente, para ele, como se fosse algo infinito para ele, né? Porque ele não teria como. Toda a sua família é beneficiada com esse perdão, e ele também, em especial. E quando ele sai, logo ao ser perdoado, ele encontra alguém que deve uma merreca para ele, comparado àquilo que ele devia para o rei. Mas qual é a postura dele? É de rigor, é de severidade. Pegou um pela garganta, como a gente fala no Ceará, pelas bitacas, né? Me pague agora. O homem falou que espere um pouco, né? Pediu apenas para esperar. E ele mandou colocar o homem na prisão. Uma postura totalmente oposta. O rei, sabendo disso, fica encolerizado, furioso, e manda prendê-lo e castigá-lo até que ele pague o último centavo. Os santos padres entenderam que essa prisão seria o purgatório, né? É um símbolo do purgatório, onde os sofrimentos são atrozes. Vários santos falam do purgatório como lugar de esperança, e de fato é, porque depois do purgatório a pessoa vai para o céu. No entanto,
não contradizendo isso, mas complementando, vários santos falaram das grandes penas, das terríveis penas do purgatório. Alguns chegam a dizer que um instante de sofrimento do purgatório é tão doloroso como 1000 anos de sofrimento nesse mundo. Um instante, viu? Um instante. Não é alguns anos. Um instante de sofrimento no purgatório é tão intenso ou mais intenso do que 1000 anos de sofrimento neste mundo. É como se a pessoa estivesse sofrendo já 1000 anos em um pequeno instante. E tem vários tipos de penas no purgatório, né? Penas diferentes. Isso aqui é teologia, não seria doutrina, não. Aqui é teologia, revelação privada, né? Que os santos tiveram. Estou querendo dizer o que com isso? Que muitas vezes a gente vai dizer, não, o importante é eu me confessar, o importante é eu comungar e rezar um pouquinho, eu indo para o purgatório está bom. Mas se a gente deseja só o purgatório, é muito provável que a gente não vá nem para o purgatório, vá para o inferno, Deus o livre. Porque se a gente se conforma em ir para o purgatório, só assim, aquela conformidade assim, medíocre, não humilde, porque os santos queriam o último lugar no purgatório por humildade, né? E a gente, por presunção, não, eu vou para o purgatório, a pessoa já acha que tem purgatório por garantido. Não. Purgatório é para quem busca de fato a santidade, busca, né? Pelo menos luta. Se a gente não lutar, é provável que a gente se perca para sempre. Mas aqui, voltando para o Evangelho do dia, olha que grande dificuldade é o perdão. Dificuldade porque nós somos orgulhosos. Dificuldade porque nós, uma vez sendo alcançados pela misericórdia de Deus, nós esquecemos de manifestar essa misericórdia aos outros. Nós fomos alcançados de forma infinita pelo amor do Senhor. Um alcance tremendo que as nossas palavras faltam, gaguejam, né? Ou seja, o nosso pecado tremendo foi alcançado pela misericórdia de Deus infinita. Ele nos amou. Ele pagou por nós uma dívida impagável, morrendo na cruz por nós, derramando o seu sangue precioso, castíssimo, puríssimo. E diante desta misericórdia derramada, nós devemos transbordar essa misericórdia para os outros. Nós não devemos pensar, essa pessoa merece ser perdoada, essa não merece. Nós não devemos medir quem merece perdão. Porque quando nós perdoamos, o grande beneficiado somos nós. Porque quanto mais perdão nós liberamos, mais livres nós somos para amar. O grande problema é que a gente faz do nosso coração não mais um santuário de vida, mas um cemitério de morte. Um local onde prevalece a vingança, o rancor, o ressentimento, as mágoas, as lembranças dolorosas que eu coloco no altar e as adoro. Prestemos atenção que essa dívida era impagável, mas o rei beneficia esse homem, dizendo, você está perdoado. Só que qual é a nossa postura com os nossos irmãos? Às vezes a gente tem uma vida muito miserável, cheia de pecados, ou já teve pecados bem graves, teve certos vícios. Por exemplo, digamos que eu era alcoólatra, aí está com 15 anos que eu não sou mais. Mas eu não consigo ter misericórdia com alguém que é alcoólatra, que usa drogas. Mesmo eu tendo experimentado na minha carne aquela fraqueza. A pessoa, ela caía no adultério. E mesmo assim, quando vê alguém cair no adultério, não tem compaixão. A pessoa caía no pecado da fofoca, da masturbação, da pornografia. Só que quando olha para o outro, esquece a vida medíocre que teve. E o quanto foi beneficiado por Deus e libertado daquela vida medíocre. Então, meus irmãos, é preciso pedir a Deus, diante desse Evangelho, a graça de um coração que transborda misericórdia.
Porque do contrário, ou a gente pode se perder eternamente indo para o inferno, que Deus nos livre disso, ou pode sofrer grandes penas no purgatório até pagar o último centavo, como fala o Evangelho de hoje. Mas nós não pensemos que o céu... eu quero ir para o céu. Então, se você quer ir para o céu, se eu quero ir para o céu, eu tenho que caminhar para o céu. Se eu quero ir para o Chorozinho, eu não posso ir na direção do horizonte. Eu tenho que ir na direção do Chorozinho. Eu quero ir para o Chorozinho. Eu pego um topic para o horizonte, como é que eu vou chegar em Chorozinho? Fica difícil, né? Então não é só dizer que eu quero ir para o céu. Eu tenho que viver um estilo de quem quer ir para o céu. E por que a pessoa que não perdoa, ela sofre tudo isso? Porque ela se fecha ao perdão de Deus. Porque quem não consegue liberar perdão para os outros, é aquilo que fala o Pai Nosso, né? Que aqueles que não perdoam, de jeito nenhum, né? Que não tem misericórdia de jeito nenhum do outro, ele não vai se abrir à misericórdia de Deus. Porque quem não perdoa ninguém é um soberbo. E a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos. O que é resistir aos soberbos? Muitas vezes a gente, por exemplo, vai dar um presente, vou dar um presente a Viviane, mas ela acha que é muito rica, já tem tudo. Ela não aceita o presente. Isso é o que? Soberba. Ela recebe o presente, mas... Aliás, não, ela precisa do presente, mas ela já se acha autossuficiente e não aceita. O soberbo é assim. Deus dá a graça dele, mas ele fica rebolando, como a gente fala no Ceará, né? Jogando para longe, jogando no lixo aquela graça. Em resumo, nós precisamos pedir um coração humilde. Só os humildes perdoam. Os soberbos, eles sempre aumentam o pecado dos outros e diminuem o seu pecado. Uma pessoa orgulhosa sempre vê o pecado do outro com um telescópio, né? É um microscópio, mas ele usa um telescópio para aumentar o pecado do outro. Mas quando se trata de nós, tipo assim, tem até um santo que fala o seguinte: quando nós ofendemos a Deus, nós achamos que o pecado é pequeno. Mas quando os outros nos ofendem, nós achamos que o pecado é imperdoável. Isso é loucura ou não é? É. Quando eu ofendo a Deus, não, isso é bobagem, me confesso e tá bom e acabou a história. Não. Nós não podemos banalizar a confissão. A gente pode endurecer o coração fazendo isso com a confissão. Cai no pecado, me confesso. Cai no pecado, me confesso. E eu nunca luto para sair do pecado, nunca. Eu faço da confissão uma brincadeira. Eu posso estar fazendo uma confissão inválida. Eu posso estar cometendo um sacrilégio na confissão. Eu preciso fazer uma ascese, uma luta contínua para, após cada confissão, ter uma vida nova e clamar a graça de Deus. Nós não podemos brincar com a confissão. Senão, no lugar de nós nos tornarmos melhores, nós nos tornaremos piores. Então, a confissão é o local onde Deus derrama a sua misericórdia de forma incomparável. E uma vez perdoados, nós devemos fazer o que com o outro? Perdoar. Deus não se cansa de nos perdoar. Nós também não devemos nos cansar de perdoar a todos. E perdoar todos os dias. Esse evangelho, só terminando, é um remédio. Porque lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, fala lá sobre um homem que falava de uma vingança. Quem matar sofrerá 7 vezes mais a vingança, ou 70 vezes 7, né? É como se Jesus dissesse: não, a vingança que é dita lá em Gênesis pelos maus, que é 7 vezes mais, ou 70 vezes 7, que não é um cálculo matemático, não é 490, não é uma matemática aqui, mas uma vingança terrível, né? Ela deve ser vencida pela misericórdia. Como fala São João da Cruz: aonde não tem amor, põe amor e colherás amor. O que o amor não vencer, nada mais vence. Repita comigo, você em casa. O que o amor não vencer, o que o amor não transformar, nada mais vence nem transforma.
É o amor que tudo pode. O amor é onipotente, porque Deus é amor. Então não é a rigidez, autoridade sim, fidelidade sim. Uma rigidez seca não. Nós somos filhos da misericórdia e por isso devemos misericordiar, se derramar em misericórdia às pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço aqui para minha amiga Roberta, que está acompanhando no Instagram, e os irmãos que irão acompanhar.